Quase que eu não levanto também, viu, pastor, para vir pregar aqui, cantando ali essas músicas que fazem parte da nossa história, irmãos. E a Luli que eu conheço, né, a Luciana que eu conheço desde que a gente era pequeno lá da primeira igreja, a gente não combinou não, viu? Mas muito do que foi cantado aqui vai ser algo que a gente vai refletir na manhã de hoje, irmãos. Pode soltar aí, Vanessa, o slide, com a primeira palavra aí. E aí, irmãos, medo. Como é que a gente lida com medo, irmãos, nos dias de hoje? Medo é uma palavra presente no seu dia a dia? E aí, como é que é essa expressão quando ela vem à sua mente, ela faz parte da sua vida? A gente vive dias, hoje em dia, em que muitas vezes o medo domina a todos nós, né? Eu tenho medo de muitas coisas. Sempre tive, na verdade. Mas quer que eu lhe diga assim, uma coisa que eu tenho medo mesmo? Eu já contei essa história aqui, pregando, mas eu vou repetir. Porque não tem como não repetir essa história, sabe, irmãos? Eu tenho medo de andar de avião, viu, irmãos? Pesado, viu? Quem me conhece sabe. Olha, vamos viajar para ali, 12 horas de viagem. Não, vamos de carro, é bonito, vendo as paisagens. É melhor, mas ver a paisagem do avião. Não, mas é melhor vendo de baixo, o cara vê melhor. Eu não gosto de andar de avião, viu, meus irmãos? Eu tenho um medo muito grande. Teve uma vez que eu estava viajando com Kelly, foi uma viagem mais longa que a gente estava fazendo de avião, e a janela lá aberta, Kelly sentada na janela, eu do lado, não tinha, inclusive, ninguém do lado da gente, na outra cadeira. E era no período noturno, e estava tendo uma espécie de trovoada, assim, de longe, né? E aí a Kelly, né, aquela pessoa da ciência, né, que estudou biologia, super empolgada, que coisa linda ver a natureza, trovoada ali, o avião naquela estabilidade, chovendo. E eu disse a ela, coisa linda nada, feche, que eu não quero ver isso. Ela, rapaz, você vai acabar com a minha diversão, pode fechar. Fechou, viu, irmão? Essa é a esposa de mesmo, como dizia antigamente. E aí ela falou assim, então vou dormir. Eu falei, não, você vai dormir não, você vai ficar conversando comigo, que agora eu estou com medo. Agora estou com medo, você vai ficar conversando comigo. E assim foi. Na verdade, ela dormiu, viu, irmãos? No final, eu me acalmei. Mas tem uma história assim, pior. Não sei se, para mim, é pior, sabe? Eu já contei ela aqui, mas eu vou repetir. Eu vou pedir licença aí. A minha sogra já está fazendo uma expressão ali. Não é possível que ele vai contar essa história. Eu peço licença aí à minha querida sogra Keila, mas eu vou contar essa história. A gente foi viajar, eu, Kelly e Keila. E aí, quando a gente entrou no avião, ela disse, eu vou na janela, né? Keila disse, vou na janela. E Kelly, não, então eu vou no corredor, eu vou no meio, eu não queria ir no corredor. E logo quando a gente entrou, o comissário, o piloto, nem sei quem é que... Eu também nem gosto de saber quem é. Mas aquela voz, irmãos, que só tem no avião já dá medo, né? Você não chega no supermercado e alguém fala, o seu troco vai ser R$2. Ninguém fala isso para você. Só aquela voz lá no avião, atenção, passageiros, tá? E quando ele começa com aquilo, eu já fico, eita, está na hora de voar. E aí, ele falou assim, olha, passageiros, por favor, deixem as janelas abertas. E a minha sogra virou para mim e disse assim, rapaz, eu acho que eles fazem isso, porque se a turbina pegar fogo, a gente vê. Eu disse, é o quê, rapaz? Não é possível que você está falando isso, não. Virei para aquela e disse, olha, sua mãe está falando umas coisas muito estranhas aqui, não vai dar certo essa viagem, não. Aí ele continuou falando. E uma hora ele falou alguma coisa que ela disse, rapaz, eu acho que isso deve ter sido... Já pensou isso aí que ele falou lá no voo da Chapecoense? Eu falei, meu Deus, o que é que ela está falando isso? Tinha mais ou menos 1 ano que tinha acontecido. Eu falei, cara, não é possível. Logo eu que gosto de futebol, acompanhei aquilo ali. Eu falei, Kelly, troca de lugar que não vai dar certo. Mas a gente já voltou a viajar juntos, viu, de avião, e deu tudo certo, irmãos. Porque depois a gente conversou, né? Deu tudo certo. Mas assim, irmãos, eu estou contando essas histórias porque são circunstâncias. A gente tem que fazer muitas coisas na vida da gente, que às vezes a gente nem gosta, a gente tem medo, mas a gente tem que fazer. E são situações específicas essas. Mas a gente vive realmente em tempos onde o medo, muitas vezes o medo acompanhado de algumas coisas, como a culpa, as incertezas da vida. Muitas vezes, irmãos, a gente parece que vira cada esquina e a gente se depara com o medo que a gente tem.
E muitas vezes o medo, ele está ali disfarçado dos nossos erros do passado, coisas que a gente cometeu do passado, erros que a gente cometeu, até as nossas falhas presentes, aquilo que nos acompanha no dia a dia, pesos que a gente carrega com a gente mesmo, e até o medo do futuro, que é, sem dúvida, uma das grandes causas da ansiedade nos dias de hoje. E muitas vezes isso pode gerar um peso assim insuportável para a gente, sabe, irmãos? Eu sei que eu estou falando isso e muitos podem se identificar porque é uma realidade do nosso dia a dia, da nossa sociedade. Contudo, irmãos, o que nos sustenta, e nós sabemos disso, e nós declaramos isso hoje aqui nas leituras bíblicas, nas músicas que cantamos, agora há pouco com a Luciana cantando aqui, nós declaramos, meus irmãos, que não é a ausência das dificuldades, ou então não é também o simples fato da gente superar os nossos medos, que vai, sabe, nos ajudar de fato com o medo. Mas nós sabemos que a certeza da esperança que está em Deus. A esperança que Deus é. Esse é o tema da nossa reflexão hoje, meus irmãos. A esperança que Deus é. E talvez você não atente que a gente poderia falar de qualquer outra forma, a gente poderia formular essa frase, esse afirmativo de qualquer outra forma. Mas, quando a gente fala a esperança que Deus é, me lembra muito alguns teólogos, como por exemplo Paul Tillich, que é um teólogo e filósofo alemão, que ele é um dos principais nomes a explorar a ideia que Deus simplesmente não é uma entidade que existe, que Ele apenas existe. Assim, no sentido comum, sabe, da palavra. Para Tillich, Deus, irmãos, é o ser supremo. É o ser supremo. Ou, em termos filosóficos, Ele é o ser. Sabe quando você fala assim? O cara, Ele é o ser. É o que Tillich está falando. O fundamento do ser. Que vai, assim, transcender, irmãos, categorias, assim, que a gente não vai conseguir nem compreender. E Tillich, ele propõe a ideia de que Deus não é um ser como nós somos. E nós sabemos disso. Mas Deus é o fundamento de toda e qualquer realidade. Toda e qualquer realidade, Deus é o nosso fundamento. Alguns teólogos chamam isso, irmãos, do ser em si. Em sua teologia, quando teólogos falam isso, eles falam que Deus não é algo que existe, mas sim de forma, daquilo que a gente chama na teologia, da ontologia, ou seja, da própria natureza de Deus. Deus é a fonte e o fundamento da existência da existência de tudo, meus irmãos, de tudo que a gente percebe à nossa volta. E então, meus irmãos, a gente já estabelece que essa questão do ser, de Deus, Ele não existir, porque Ele é o fundamento de todas as coisas, além das limitações humanas. E esse é o cerne, esse é o centro, irmãos, da mensagem que Paulo vai transmitir no texto base que a gente vai estudar hoje, que é o texto de 2 Coríntios. Você pode abrir aí na sua Bíblia, apesar que vai ser projetado, mas você pode abrir 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Porque Paulo aqui ele vai nos apresentar Deus como o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E ao mergulharmos nesse texto, irmãos, a gente vai ver justamente o que eu falei agora há pouco, que a verdadeira esperança não está nas circunstâncias, não está muitas vezes até nas respostas que a gente procura vindo de Deus, mas está no caráter do Senhor, está em quem Ele é, porque Ele é misericordioso, Ele é consolador e Ele é soberano, acima de qualquer coisa, algo que a gente já declarou essa manhã aqui. E é essa a compreensão que nos leva, meus irmãos, à confiança profunda no caráter do Senhor e na confiança que temos nele. Acompanhe no texto, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. A segunda carta de Paulo, meus irmãos, aos Coríntios, foi escrita assim num momento de grande dificuldade para o apóstolo Paulo, tanto no aspecto pessoal, quanto no aspecto da sua missão também, naquilo que ele estava fazendo em relação à sua missão. Porque Paulo ali, naquele contexto, a gente sabe disso, ele estava enfrentando ali perseguições, dificuldades e até uma crise com a própria igreja de Corinto. Paulo estava enfrentando isso. Então ele tinha enviado a primeira carta
aos Coríntios. E ali na primeira carta ele faz o quê? Corrige questões de moralidade, ele fala sobre algumas dificuldades que estavam acontecendo dentro da igreja, mas nesse contexto Paulo continuava passando por dificuldades. Então é essencial a gente entender esse contexto na segunda carta, para a gente poder perceber o que esses versículos que acabamos de ler estão nos falando. Porque Paulo ele não está falando apenas, irmãos, das dificuldades que ele enfrentou, mas ele está falando como tribulações podem ser usadas para o bem do corpo de Cristo. E isso é importantíssimo para a gente entender aquilo que os versos estão falando. Porque Paulo ele usa a sua própria experiência, a experiência pessoal dele, para mostrar que apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou, ele foi consolado por Deus. E é através dessa consolação que ele vai ajudar outros. E assim nós que somos leitores dessa palavra também vamos ajudar outros. É por isso que como igreja a gente precisa compartilhar dessas palavras, irmãos. Palavras que dão esperança. Porque esse Deus que é o Criador soberano, ele pode ser, e na verdade ele é a nossa esperança em dias de medo, de culpas e de frustrações. Então deixa eu te afirmar uma primeira coisa. Deus é a nossa esperança, porque Ele é misericordioso. Porque Paulo começa dizendo, irmãos, bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. E aí o que significaria, irmão, ser o Pai das misericórdias? Em uma sociedade onde muitas vezes, irmãos, as falhas são assim, irreparáveis. Sabe, a gente julga as pessoas, a rede social é o que faz mais. Se você errou uma vez, você parece que é taxado e é preso e culpado para sempre. É isso que acontece nos nossos dias. A culpa parece muitas vezes, irmãos, a gente conversa com as pessoas hoje em dia e parece que as pessoas carregam um peso esmagador da sua culpa. Parece que o perdão parece distante, parece que as pessoas não conseguem se libertar disso. E aí Paulo ele nos lembra que Deus é aquele que em sua soberania escolhe se aproximar de nós com a sua misericórdia. E a misericórdia é um conceito assim central na Bíblia, central, porque ela está associada, esse termo, ele está associado ao caráter de Deus, ao caráter de Deus e à relação que Deus tem conosco, irmãos. Então, de forma geral, a misericórdia vai envolver aquilo que muitas vezes a gente procura, compaixão. Muitas vezes a gente está procurando isso, e a misericórdia de Deus envolve isso. A bondade, que parece que vai se extinguindo no mundo, a misericórdia de Deus nos traz isso. E o perdão, irmãos, o perdão está juntinho aí com a misericórdia. E aí eu lhe pergunto, por que então é muito difícil para a gente muitas vezes acreditar em um Deus misericordioso assim? Porque a gente canta, a gente declara que Deus é misericordioso, mas por que às vezes é tão difícil acreditar, irmãos? E eu falo abertamente por experiência própria, por momentos de dificuldades, momentos de ansiedade que já passei na vida, e muitas vezes aquele que foi ao seminário, estuda teologia, lê a palavra, ensina aos outros, e muitas vezes a gente não consegue perceber. Sabe, irmãos, você pode estar até carregando com você aí uma culpa que te aprisiona. E nos dias que a gente tem vivido, essas cargas são pesadas, são muito pesadas. Porque a culpa ela pode ser vista como uma prisão, não só emocional, mas também espiritual. Porque quando alguém sente culpa, muitas vezes a gente fica preso nessa sensação, sabe? Às vezes a gente tem o medo de ser julgado por conta disso. E às vezes a gente tem aquela convicção de que a gente não merece perdão. Porque o pecado em si, não sei se você concorda comigo, mas o pecado em sua essência, ela vai gerar culpa. Ela traz um peso para a gente. É o próprio apóstolo Paulo que fala isso também em outra carta aos Romanos, capítulo 7, versos de 15 a 24, ele vai ficar descrevendo a luta interna do desejo que o homem tem de fazer o bem, mas ele se inclina para o mal. Paulo fala sobre isso, e ele fala da prisão que a culpa e o pecado causam para a gente, lá no verso 24, olha só o que ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? A culpa faz do que muitas vezes a gente se afaste de Deus, meus irmãos, porque você já deve ter passado por isso,
ou alguém, quem quer que seja, muitas pessoas podem ter passado por isso, onde muitas vezes você vai falar com Deus e você se sente até indigno pela sua culpa. No entanto, irmãos, essa culpa não é algo que Deus quer que a gente carregue, mas Ele deseja remover culpa das nossas vidas. Mas para isso é necessário uma conversão real, profunda e verdadeira, para a gente aceitar que Deus é incondicionalmente misericordioso conosco, meus irmãos, pelo que somos, apesar do que somos, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas culpas. Porque Deus, apesar dele não tolerar ou sancionar, assinar embaixo do mal, do pecado, Ele não retém, Ele não libera o seu amor por nós, por haver maldade em nós, irmãos. Não é nada que a gente faça, mas é pelo que Ele é. Talvez nós não mereçamos, irmãos, mas esse Deus é tão poderoso, Ele é tão soberano, Ele é o Deus Criador, que Ele, com sua misericórdia, Ele vai nos livrar de qualquer peso e de qualquer culpa que a gente carregue. E é justamente por causa da maneira como a gente se sente em relação a nós mesmos, irmãos, muitas vezes, que a gente às vezes não consegue acreditar de fato em um Deus amoroso e um Pai de misericórdia. Mas acompanhe comigo, meus irmãos, a misericórdia de Deus, ela transforma. Ela transforma. Primeiro, a misericórdia de Deus, ela é realmente uma transformação das nossas vidas, no dia a dia. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. Deus vai dizer: darei a vocês um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito dentro de vocês, e os farei andar nos meus decretos, e guardarão as minhas leis. Transformação de vida, irmãos. Precisamos acreditar de verdade nisso. Segundo, a misericórdia de Deus é o perdão dos pecados e a reconciliação com Ele. Miqueias 7, 18 a 19 vai falar: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E a gente sabe a consequência disso tudo, né, meus irmãos? Do perdão dos nossos pecados. Porque a misericórdia de Deus é salvação para as nossas vidas. Efésios 2, versos 4 e 5. Paulo vai dizer: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Pense na parábola do filho pródigo, irmãos. Tão conhecida. Só pensar nela. Imagina um pai que vendo o seu filho ali no chão, jogado, ferido, mas pelas suas próprias ações, por aquilo que ele faz. Isso acontece com a gente, e muitas vezes a gente está caído ali, por tudo aquilo que a gente fez. Mas aí o pai, aqui na ilustração, e a gente sabe que isso funciona com o nosso Deus, Ele não repreende, Ele não afasta, mas Ele levanta, Ele cuida das feridas e perdoa. Essa é a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Não é uma misericórdia, irmãos, fria, distante. Não é isso. Não é isso que Deus faz com a gente. Mas é de um acolhimento que vai libertar-nos da culpa e das sombras de um passado que vai nos condenar, irmãos. Deus pode nos libertar disso. E muitas vezes a gente tem medo do perdão de Deus, irmãos, porque sabe o que é que acontece? A gente associa algo que a gente faz de bom. A gente acha que é uma troca. A gente acha que vai fazer algo e vai retornar, mas nós sabemos que não é isso. O John Stott, teólogo, ele vai dizer, olha só, acompanhe, irmãos, a misericórdia de Deus não é uma resposta ao mérito do homem, mas ao sofrimento do homem. O perdão que Deus nos oferece é gratuito e é imerecido, nós não merecemos. Ele nos perdoa, irmãos, não porque a gente é digno, mas porque Ele é o Deus de misericórdia. É por isso que Ele perdoa. No livro O Impostor que Vive em Mim, o autor Brennan Manning cita uma oração do seu velho mentor espiritual ali, daquele que era o mentor espiritual dele, Larry Hayne,
E olha só o que ele vai dizer. Olha só essa oração que ele faz. Que todas as suas expectativas sejam frustradas, que todos os seus planos sejam atrapalhados, que todos os seus desejos sejam reduzidos a nada, que você possa experimentar a impotência e a pobreza de uma criança, e então cantar e dançar no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Porque precisamos reconhecer, irmãos, a nossa insignificância, porque aí nós vamos reconhecer o amor do Deus soberano por nós, apesar do que somos. Mas escute bem, porque eu tenho outra coisa a te dizer nessa manhã. Porque a misericórdia de Deus, ela apenas não vai remover a nossa culpa, ela se estende ao consolo. É o que Paulo fala aqui, o consolo em meio às tribulações. Portanto, Deus é a nossa esperança, porque Ele nos consola em meio à nossa dor. E a gente vive isso todos os dias. Agora há pouco oramos por isso aqui, por situações de tribulação, de dores que a gente passa no dia a dia. E Paulo vai falar que Deus é o Deus de toda consolação, que vai nos consolar nessas tribulações. E o consolo divino, irmãos, não é algo superficial, sabe? Aquele paliativo. Sabe quando alguém fala assim para mim, toma aquilo ali, aquele paliativozinho que vai lhe ajudar? É muito mais que isso, meus irmãos. É profundo, é restaurador e é real, é de verdade. O consolo que vem de Deus é a resposta divina, meus irmãos, à nossa dor e ao nosso sofrimento. Quando a gente passa por momentos de perda, quando a gente passa por momentos de angústia, de tristeza, é nessa hora, irmãos, que temos que buscar a Deus. Mas é natural também que a gente vá buscar isso em diversos lugares. É natural e é correto também buscar, meus irmãos, o consolo nas nossas amizades, naquelas pessoas que a gente ama, na terapia. Sim, quando você precisa, você está disposto a passar por uma terapia, que muitas vezes é um processo super importante em meio a essas lutas. Até nas distrações, irmãos, até na diversão, até num dia que você senta ali para desabafar, para conversar, para rir com os seus amigos, isso é muito salutar. No entanto, irmãos, o consolo que vem de Deus, ele vai além dessas situações, ele vai além dessas soluções. Essas soluções podem ser temporárias, mas, meus irmãos, o consolo que vem do Senhor, ele é permanente em nossas vidas, porque Ele toca ali, a profundeza do ser de cada um de nós, e Ele vai nos restaurar na totalidade, irmãos, do nosso ser. Já conseguiu pensar nisso? Algo ser restaurado na totalidade. Isso são coisas que podem vir apenas do nosso Deus. E a Bíblia apresenta inúmeras histórias e versículos que vão falar sobre isso. Eu me lembrei do texto de Lamentações, capítulo 3, versos de 22 a 25, porque aí a gente pensa nessa esperança que nos consola. O texto diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E é isso, irmãos. O amor de Deus e a sua fidelidade se renovam a cada dia e não permitem que a gente vá sucumbir de vez, em meio às dores, aos sofrimentos, às lutas da vida. O amor de Deus e a fidelidade, elas nos consolam, irmãos. Sabe, com um abraço acolhedor. Eu queria te perguntar, para você pensar aí, qual é o melhor abraço que você já deu na sua vida? Eu poderia dizer que os melhores abraços que eu dei na minha vida foi do meu falecido avô, quando eu abraçava e eu sentia ali todos os melhores sentimentos do mundo. O da minha mãe, desde que eu era pequeno até os dias de hoje, da minha esposa, de quem quer que seja, irmãos. Qual é o seu melhor abraço? Qual é o abraço que muitas vezes você, no momento mais difícil da sua vida, uma pessoa lhe abraçou e esteve com você naquele momento? Imagine isso aí. Porque esse abraço, ele não muda os nossos problemas, mas ele oferece muitas vezes um conforto e uma segurança em meio à dor, irmãos. Deixa eu te dizer, assim é o consolo de Deus. As dificuldades podem não ser apagadas, sabe, irmãos? Mas Ele assegura a presença dEle com a gente, em meio às dificuldades. Ele nos abraça, em cada momento de angústia. Mas deixa eu, na verdade, corrigir aqui, porque esse abraço,
de Deus, ele é maior do que o melhor abraço que você pensou aí. Não tem um melhor abraço que você pensou aí, que você deu em alguém? Cara, aquele dia, aquele abraço, aquela atitude, aquela pessoa que está sempre comigo. Meus irmãos, o abraço de Deus é maior do que qualquer abraço de qualquer ser humano que você tenha dado. O abraço de Deus é inimaginável, a gente não consegue dimensionar o que Deus faz nas nossas vidas, irmãos. O Deus que é o Deus da esperança, Ele nos abraça, Ele nos consola e Ele nos dá uma paz que excede todo o entendimento. E é nessa hora, irmãos, que entendemos que o consolo de Deus, a misericórdia dEle e o perdão dEle não vem de um Deus distante, como a gente já afirmou. Eles vêm de um Deus soberano, aquele que tem um controle sobre todas as coisas, mas que escolhe se aproximar de todos nós, irmãos, com amor e compaixão. Queria que a gente visse um vídeo rapidamente agora. Não seria eu se eu não colocasse um videozinho de uma série, né? Hoje vai ser sobre a série The Chosen. E, por favor, passe esse vídeo aí, só para a gente poder dar continuidade. Você tem medo de pedir a cura? Tenho. Você tem fé que eu possa curar você? É claro. Então por que não pediu? O senhor tem muito o que fazer, mestre. Muitas pessoas precisam mais do senhor. Eu tô acostumado. Shula, você e o Barnabé foram tão gentis e amáveis desde que os conheci. E a sua fé tem sido tão forte, mesmo você não tendo visto um milagre. O senhor redimiu a minha amiga. O milagre de Maria foi tão claro pra mim que eu não precisei de visão. Eu sei. Você vê melhor do que a maioria nessa região. Mas, já que o seu amigo Barnabé aqui não vai me deixar em paz, Faz tanto tempo. Eu tenho medo de olhar. está na hora, Shula. Obrigada. Muito obrigada. Irmãos, acho que o vídeo estava até um pouco acelerado, mas a gente percebeu o diálogo de Jesus com aquela mulher que não enxergava. Ela mostra justamente que Deus jamais vai deixar de se aproximar de nós, porque a personagem ela fala lá no início: ah, Jesus, eu não imaginava que você viria aqui, porque você tinha muito o que fazer. Sabe, ela meio que reconhece ali a soberania de Deus, como que falando, olha, Ele tem muito o que fazer, Ele pode curar, Ele pode fazer muitas coisas. Mas ela achou, irmãos, que aquele Deus, no caso ali Jesus, assim como Deus, que Jesus, ele estaria distante dela. Ela até fala assim, eu estou acostumada a ser deixada de lado. Ela fala isso para ele nesse diálogo. Mas aí Jesus, ele deixa claro, irmãos, que não há distância que possa nos separar do amor dele. Não há distância. Quando a gente está sem esperança, achando que esse Deus que é o Deus de amor, o Deus que justamente nos dá esperança, vai se esquecer de nós. Meus irmãos, é nessa hora que Ele está ao nosso lado, porque Ele sempre está. E deixa eu te dizer, eu posso até esquecer. Você pode até esquecer de estar do lado de alguém. Porque nós somos falhos. Nós podemos até errar, irmãos, podemos até esquecer, mas Deus jamais esquecerá. Isso é um fato, Deus jamais esquecerá. Ela ainda fala assim no vídeo: olha, eu nem precisei da visão para entender os milagres que Deus faz. Ela nem precisou, meus irmãos, ela entendeu isso pela fé. Antes da cura, irmãos, antes da cura dessa mulher, ela enxergou quem Deus é, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, muito antes das circunstâncias, ou durante essas circunstâncias, precisamos entender quem Deus é nas nossas vidas. E aí é o plot twist, como eu gosto de falar, num filme, num roteiro de um livro, qualquer coisa. Plot twist é o momento da grande virada, e o momento da grande virada para a gente é essa, irmãos. É esse, porque é o Deus soberano que nos ama, é o Deus que não vai nos deixar de lado, é o Deus que é apesar das circunstâncias. E sabe, parece um discurso repetido, mas cada vez que a gente vive a nossa vida, a gente vê pessoas, a começar de mim, que nós vivemos nisso, mergulhados muitas vezes em circunstâncias, em cansaço, mas há um Deus soberano
que nos ama. E Paulo em Efésios, ele vai falar isso. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Ele diz um texto maravilhoso, lindíssimo e muito conhecido. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para o todo sempre. Amém. Aqui vemos, irmãos, que a ação de Deus em nossa vida, ela não é limitada pelo que a gente pede, ou pelo que a gente imagina. Porque Deus, ele é capaz realmente de realizar algo maior. A soberania de Deus, irmãos, o fato de Deus ser o Deus criador, o Deus soberano que está acima de todas as coisas, não é um afastamento. Não há a distância por conta dele ser soberano e sermos quem somos. Pelo contrário, é uma garantia diante do poder do nosso Deus de que ele pode nos alcançar, seja qual for a situação. O teólogo Parker, ele vai falar o seguinte em seu livro Conhecendo Deus: o grande Deus criador de todo o universo é aquele que é infinitamente sábio, mas também infinitamente compassivo, aquele que tem compaixão acima de qualquer coisa, o Deus Todo-Poderoso, que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que nós cantamos agora há pouco aqui, nós fizemos isso, cantamos aqui a canção do Apocalipse, aquele que declaramos que é santo, santo, que é o Todo-Poderoso, que era, que há de vir. Esse Deus, irmãos, ele se revela como um Pai misericordioso. Ele não é apenas capaz de consolar e perdoar, mas na sua soberania ele escolhe fazer isso, ele quer fazer isso por nossas vidas. E é aí, meus irmãos, que muda completamente a forma como a gente tem que ver as nossas dificuldades, porque a gente não está sendo consolado por alguém que apenas entende a sua dor. Sim, ele entende, mas não é apenas por isso, mas ele tem o poder e ele tem a autoridade de reverter qualquer dor, de reverter-se qualquer situação. Deus, ele não é impotente ao nosso sofrimento, ele é soberano para isso, irmãos, e ele é capaz, infinitamente capaz de fazer qualquer coisa que a gente venha imaginar. Esses versos que a gente acabou de ler, os versos 20 e 21 do capítulo 3 de Efésios, eles vão revelar para a gente, irmãos, meio que a amplitude da capacidade do poder do nosso Deus. E a gente pode até ver, eu trouxe um sisteminha aí, que a gente pode até ver uma pirâmide aí, para expressar as palavras do que Paulo quer descrever. Você pode ver que lá no topo da pirâmide está que Deus é poderoso, e nós sabemos disso, e nós sabemos que ele é poderoso para fazer, mas muitas vezes, irmãos, em meio às nossas dificuldades, em meio à culpa, em meio a tudo que a gente passa, a gente não entende que ele é poderoso para fazer tudo o que pedimos ou pensamos. E aí, quando nós vemos essa demonstração e a gente acha que já acabou, o texto fala, Paulo nos fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Sabe o que Paulo quer mostrar aqui para a gente, meus irmãos? É algo que é chamado, a teologia chama de a doxologia de Paulo. A doxologia de Paulo. E a doxologia de Paulo é a resposta à nossa esperança. Eu vou lhe explicar por quê. A verdadeira resposta à misericórdia e ao consolo de Deus, como a gente vê aqui, está nisso que chamamos de doxologia, porque na teologia, irmãos, a doxologia é uma expressão de louvor e adoração a Deus. Ela vai ser encontrada em várias partes do Novo Testamento. Você já viu várias vezes quando você leu a Bíblia. Ela é uma exaltação à grandeza de Deus. Sabe, a sua salvação, a sua obra, a sua grandeza. Textos como Romanos 11, versos ali de 33 a 36, ele vai falar: quão é a profundidade da sabedoria de Deus, quem vai compreender o intento do Senhor, quem vai compreender os seus juízos, porque dele e por ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. É isso que Paulo vai nos falar lá. Textos como 1 Timóteo 17 também, que ele vai falar do louvor ao Rei Eterno. Então, irmãos, essas doxologias, como a teologia chama, elas têm a função de glorificar a Deus e refletir na profundidade do plano divino para a gente. Ele não está falando apenas, irmãos, de um Deus que é poderoso e capaz de fazer
o que a gente imagina. Sabe, ele está falando também que ele adora esse Deus com exaltação plena. Essa doxologia, quando muitas vezes a gente fala glória a Deus por todas as coisas, para todo sempre, é uma afirmação, irmãos, crucial da nossa perspectiva, de que Deus, Ele não é apenas um ser que opera em nossas vidas, mas que Ele merece, independente de qualquer coisa, meus irmãos, toda a glória e toda a honra do nosso ser. Escute bem, a gente não vem aqui, sabe, irmãos, na igreja para servir, ou estamos aqui cantando, pregando, ensinando, servindo. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós temos que pedir algo a Deus. Não estamos aqui porque Ele faz algo que a gente infinitamente não vai nem imaginar. Não é por isso, irmãos. Mas a gente está aqui porque Deus merece toda a nossa honra. Nós estamos aqui porque estamos para glorificar a Deus, irmãos. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Não estamos aqui para pedir nada a Deus. Estamos aqui para glorificar o Teu santo nome. A doxologia, essa expressão teológica, ela traz a nós uma resposta sobre um louvor a um Deus soberano e transcendente. E ela vai nos lembrar, Paulo vai nos lembrar com essa doxologia aí, que a missão da igreja, irmãos, e a missão de todo cristão, não é apenas receber o consolo e a misericórdia, mas é devolver a Ele toda a glória e toda a honra. E Ele merece isso, irmãos, por quem Ele é, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Então Paulo, meus irmãos, nesses textos de Coríntios, de Efésios, ele não consegue conter a adoração a Deus, percebe? Ele não consegue. Ele expressa a sua confiança no Senhor, que é digno de toda adoração e de toda entrega. E Paulo nos desafia a olhar essa realidade e responder com um coração que apenas não vai reconhecer a misericórdia divina, mas que vai se entregar totalmente à glória do nosso Deus. E olha, irmãos, no mundo da velocidade, né? Da internet, todo mundo faz alguma coisa na sua vida que tem internet no meio. Eu converso muito com os jovens e adolescentes da geração deles que foram criados já com a internet na mão, onde tudo é muito rápido, Então, muitas vezes, irmãos, em um mundo que vive assim, a busca por respostas rápidas, tudo a gente quer de forma rápida, e soluções superficiais, muitas vezes, a nossa resposta como cristãos deve ser esse retorno a uma adoração genuína, a uma adoração verdadeira, onde a gente reconhece que a nossa esperança não está no que Deus faz, mas em quem Ele é. Amém, irmãos? Para finalizar, voltamos ao texto inicial. Ele falou o texto que refletimos: bendito seja, Paulo vai falar, né? Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola, aí sim o verso 4, acompanhe, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Porque é em meio às aflições, irmãos, que Paulo ele tinha essa consciência da presença consoladora de Deus, que ele vai expor os motivos pelo qual Deus o consolava. É nessa hora que Paulo vai falar, olha, é para isso que é feito. Porque ele fazia isso, Deus, para que o apóstolo pudesse consolar outros com a mesma consolação que ele foi consolado por Deus. Porque para nós, irmãos, assim, a consolação muitas vezes é apenas aquele sinônimo assim, ó, de vou lá dar um tapinha nas costas, consolação nos momentos difíceis. Mas se você acompanhar ali o Novo Testamento todo, você vai ver que esse termo, consolação, ele tem um significado muito mais amplo. Porque ele vai se referir, meus irmãos, a ânimo e a exortação que alguém recebe quando está em necessidade, mas de uma forma sobrenatural quando vem de Deus, de uma forma que a gente não vai entender,
de uma forma como muitas vezes alguém já lhe falou isso. Provavelmente alguém já pode ter lhe falado: meu irmão, como é que esse povo passa por essa situação desse jeito? Sabe por quê, irmãos? Porque acreditamos naquele Deus que é. Naquele Deus, meus irmãos, que simplesmente não existe. Ele é, e Ele está acima de todas as coisas. E esses versículos, na verdade, eles vão trazer essa lição prática para todos nós, irmãos, que ao sermos consolados, a gente tem que lembrar de transmitir essa consolação aos outros. Essa é a nossa missão. A gente não deve, irmãos, evitar, sabe? Como é que eu posso dizer assim? Evitar encarar os problemas. Eles vão acontecer. Essa semana eu conversava com alguém sobre escolhas e eu disse: é inevitável, você terá que fazer escolhas. Mas, irmãos, a gente precisa se apressar em estar com Deus em meio a essas situações. E se apressar em estar ao lado daqueles que precisam do nosso encorajamento. Sabe por quê? Porque nós não somos confortados por Deus para ficar confortáveis, mas para a gente ser confortador, irmãos. Para ser confortador. Meu desejo, irmãos, é que possamos levar essa mensagem de esperança desse Deus que é, desse Deus que é soberano, desse Deus que está ao nosso lado. E que a nossa vida, irmãos, possa ser uma doxologia, onde a gente viva com as nossas atitudes, que a gente viva para a honra e o louvor do nosso Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, porque já declaramos, Pai, hoje aqui, e vamos continuar declarando, Pai, que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, Pai. Que o Senhor é o Senhor Criador, o Senhor é o Deus das misericórdias, Pai. É o Deus da consolação, é o Deus que em meio a qualquer dificuldade, Senhor Deus, qualquer dor, qualquer dúvida, qualquer angústia, o Senhor está conosco, Pai. E que possamos, Pai, numa atitude de louvor, Pai, ao Teu nome, espalhar esse movimento pelo mundo, confortar aqueles que precisam ser confortados, Pai, e levar essa mensagem de esperança, Pai, que o Senhor é, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, por tudo que ouvimos, por tudo que declaramos. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.